devem segurança. Dos seus santuários dirigir socorro. E desde Sião que sustém. Lembre-se de todas as... E aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá no seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-no quando clamarmos. Amém? O Salmo de número 20 é uma oração pelo rei durante a guerra. Você sabe que a guerra é algo físico, algo que tem que ser feito, né? Algo que tem que ser usado, as armas, tudo isso é muito importante. Mas o salmista atribui a Deus a bênção de Deus sobre a batalha, sobre a guerra, as vitórias que eles tinham obtido. Por isso que ele diz no versículo de número 7, que uns confiam nos carros e nos cavalos, outros confiam na força das armas, na capacidade humana, mas eles fariam menção em alguns textos, e aqui diz, nós os gloriaremos no nome do Senhor Jesus. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a capacidade humana e o poder de Deus. Os tempos atuais, e nós temos valorizado muito as ferramentas humanas. O homem, ele tem focado mais na capacidade dos homens, na capacidade de fazer, de pensar, de agir dos homens, do que necessariamente no poder de Deus. Primeiramente, nós sabemos que tudo provém de Deus, inclusive as ferramentas científicas, humanas, que cuidam da nossa natureza. Toda sabedoria humana provém de Deus. O homem deu sabedoria ao homem, Deus deu sabedoria ao homem. E ainda, livro de Daniel, quando Daniel fala do final dos tempos, ele fala que a sabedoria ainda aumentaria. O homem ficaria ainda mais sábio. Não sei se você é assim, mas eu me admiro com algumas invenções, com algumas descobertas, com algumas ferramentas que o homem ele faz, mas nós vamos entender que até isso, até essas capacidades, essa capacitação humana, é Deus quem dá. E às vezes o homem usa para o bem, e às vezes o homem usa para o mal. Essa ferramenta, essa sabedoria que Deus dá. Nós temos diversas áreas da nossa vida que são importantes. Por exemplo, a psicologia. A psicologia ensina a entender as feridas da nossa alma. Chegou um tempo que a igreja, e você vai entender porque eu estou dizendo isso, demonizava o cristão ir ao psicólogo. A psiquiatria auxilia e ajusta os desequilíbrios mentais. Às vezes a pessoa ela passa por um psiquiatra, porque ela tem problemas que elas precisam ajustar, psicológicos, psiquiátricos. Mais uma vez também, às vezes a igreja demonizava isso, não pode passar por um tratamento, aquela, já preguei isso há muito tempo atrás, de que o crente não tem depressão, e uma coisa é a área humana, os sentimentos, e uma coisa é a nossa vida espiritual. Uma coisa que está em voga muito atualmente é a neurolinguística, o famoso e moderno PNL, que nos ensina sobre padrões de pensamentos. A neurolinguística, ela ensina que se nós programarmos o nosso cérebro para algumas coisas, isso vai acontecer. Nossa, que novidade, irmãos! Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz assim, assim como o homem imaginar na sua alma, assim será. Provérbios, Salomão disse isso, que se nós trabalharmos, se nós desejarmos, se nós focarmos, se nós criarmos um hábito, isso vai acontecer. Então, amados, essas coisas, elas não estão erradas. Não é errado o cristão com problemas emocionais, ele ir ao psicólogo, com problemas às vezes depressivos, mentais,
ter uma consulta no psiquiatra, entender algumas coisas de neurolinguística. O erro não está na ciência, mas nós devemos colocar cada coisa em seu devido lugar. Os carros e os cavalos. E entender quem os criou e quem tem domínio sobre eles. Há um diferencial. Acreditar, é óbvio que o exército é de carros e cavalos, mas ele precisa entender que algo domina sobre carros e cavalos. Que alguém capacita pessoas para trabalhar com carros e cavalos. A ciência explica o como e pode apontar saídas. E pode apontar. Esses profissionais, citei esses três, mas existem outros profissionais que eles estudam, chegam a uma conclusão e aí oferecem às pessoas algo que nós chamamos de tratamento. Ou seja, uma possibilidade de cura. Uma possibilidade de uma transformação psíquica, ou psiquiátrica, ou psicológica, ou neurolinguística, ou seja, mudança de hábitos, mudança de foco, mudança de pensamento. E essas ações, elas podem apontar algumas saídas e aumentar as probabilidades da nossa vida. Porém, nós temos um Deus que sabe os porquês e tem soluções definitivas e propósitos para a nossa vida. O grande diferencial está aí. O diferencial é quando nós colocamos todas as nossas esperanças na sabedoria do homem, que são os carros e os cavalos. E nós deixamos de confiar verdadeiramente no poder de Deus, naquilo que o nosso Deus pode fazer. E o que tem acontecido, nós estamos vivendo um tempo de fé intelectualizada e deixamos de lado a entrega da nossa vida para Deus. Queremos explicação para tudo, queremos entender como é que Deus faz, e aí nós vamos na internet e as pessoas estão explicando tudo o que acontece. Até os milagres de Deus são explicados. A pessoa quer explicar como que transformou água em vinho, o que aconteceu que abriu o Mar Vermelho, como que foram as pragas do Egito, a explicação lógica. Nós estamos vivendo uma fé intelectualizada. Nós buscamos métodos, explicações. Estamos, e a sociedade atual, a geração atual, está deixando de crer em milagres. Nós não somos tão sucintos, nosso coração não está tão aberto para crer que Deus pode fazer, independente das probabilidades, independente se dá ou se não dá. Começamos a fazer contas, começamos a querer explicações, queremos o resultado, queremos a materialização daquilo que é espiritual. E porque quando nós não vemos saída na área racional, sabe o que tem acontecido com as pessoas? A fé tem diminuído. Sabe por quê? Porque elas não veem saída. Não enxergam uma saída. E quando elas não enxergam uma saída, quando elas não conseguem um entendimento racional daquilo que elas querem, daquilo que elas precisem, e são totalmente dependentes do milagre, nós deixamos de crer. Desanimamos, nos afastamos de Deus, nos afastamos da presença de Deus, deixamos de vir à igreja, deixamos de orar, deixamos de fazer. Sabe por quê? Porque aquilo que nós precisamos entrou na barreira do impossível. Eu creio que o médico pode curar. Eu creio que o juiz pode me dar uma sentença. Eu creio que o advogado pode me liberar. Eu creio que as pessoas que uma programação neurolinguística, alguém que saiba me fazer pensar diferente, vai mudar a minha vida. Isso não muda. E se eu não consigo, eu paro de crer em Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar. Porque a igreja já foi assim, a sociedade cristã já foi assim, voltar a crer em milagres. Eu já dei um exemplo aqui categórico, mas eu quero repeti-lo. A minha avó,
Se coloque você nessa situação. Aconteceu com a minha avó, mas eu vou falar que aconteceu com o ônibus da igreja. Nós pegamos um ônibus, todos nós, entramos no ônibus e fomos para uma cidade que fica a 100 quilômetros daqui. Quando nós chegamos lá naquela cidade, o motorista disse assim para nós: esqueci de abastecer, o tanque está vazio, precisamos voltar. Qual que é a nossa reação? O que você faria? Primeiro, obviamente, já pegava o nome do motorista para reclamar na empresa, para xingar, para mandar ele embora, né, para não ter. O que nós faríamos? Mas a tiazinha do coque, minha avó era do coque, né? Sempre teve o coquezinho assim na cabeça. Elas foram de São José do Rio Preto para Votuporanga, numa Kombi, o círculo de oração. Chegaram lá, isso da década de 60 mais ou menos, o cara esqueceu de abastecer. E você sabe que na década de 60 os postos não eram como hoje, que abrem 24 horas. Quem lembra que o posto de gasolina fechava sexta-feira e só abria na segunda? Né? Sexta-feira fechava, se você não pôs gasolina, irmão, só segunda-feira. Acabou. Sabe o que as irmãzinhas falaram? Toca embora que nós vamos orando. E a perua Kombi sai de Votuporanga e chega em São José do Rio Preto, na porta da igreja, e morre sem gasolina. Será que nós temos essa fé, irmãos? Será que nós estamos preparados para fazer isso da mesma forma? A nossa, e não é eu, não sou eu, não é você, é a nossa sociedade, é o mundo que nós estamos vivendo. Nós somos influenciados pela lógica, pela intelectualidade, e nós precisamos voltar a viver milagres. Ah, eu tenho uma enfermidade aqui, o médico falou que não tem jeito, não vai curar. Não, mas se Deus criar uma vacina, se Deus criar algo diferente, se der sabedoria ao homem para ele fazer, ai que bom, que identificou. Irmãos, eu já caí muitas vezes nessa armadilha. Não, se o médico identificar aquilo que eu tenho, irmãos, não estou dizendo que isso é errado, mas são carros e cavalos. Nós engrandeceremos o nome do nosso Deus. Nós precisamos voltar a viver milagres, a crer em milagres. Essa situação talvez você esteja vivendo, que você não veja saída, porque não tem uma explicação lógica, não tem uma explicação plausível, que parece que vai dar errado. Logicamente, intelectualmente, tem uma saída. Eu quero apresentar para você, claro que você já o conhece, mas eu quero falar para você hoje sobre o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Deus tinha coisas a realizar na vida de Abraão, que fugiam do campo da lógica, da razão, da probabilidade e da possibilidade. O que Deus ia falar para Abraão era impossível, não tinha probabilidade de acontecer para um homem. 90 anos. A mulher aproximadamente com essa idade também. Estéril, não tinham filhos. E Deus não promete a Abraão um filho. Deus promete a Abraão uma nação. Qual a probabilidade hoje de acontecer? Qual a probabilidade? Talvez algumas mulheres até estejam aqui, ou alguns homens tenham recebido um diagnóstico de esterilidade. E dizendo assim, não tem, o médico falou assim, não tem condições de vocês terem filhos. Não tem condições de vocês gerarem. Vocês não vão ser pais. E aí você já falou assim, não tem, né? Porque o médico já falou. O médico já decretou. Nós estamos aguardando o livro do pastor João. Falou que vai lançar, estou aguardando o lançamento do livro, né? Está esperando para lançar. Mas não tem. Talvez você tenha uma outra condição. Deus tenha dado uma promessa para você. E essa promessa não acontece.
E aí você diz, não vai acontecer, porque não existe probabilidade disso acontecer. Então Deus precisa se apresentar. Pode pôr para mim aqui, por favor, Gênesis 17, 1. Deus precisa se apresentar a Abraão. Quem é ele? E ele vai dizer para Abraão, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão, que ainda era Abraão, né? Não era Abraão, e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito, porque eu tenho algo para fazer na sua vida. No hebraico, eu sou, né, o El Shaddai, Todo-Poderoso. Irmãos, não é poderoso, é o Todo-Poderoso. O que ele tinha para fazer na vida de Abraão era algo sobrenatural, era algo que fugia da lógica, do entendimento, da razão, da probabilidade, da possibilidade. Então ele tinha que se apresentar daquela forma, dizendo, olha Abraão, eu não sou um Deus bom. Se ele chegasse, olha Abraão, eu tenho um propósito, Abraão, eu tenho algo para fazer na sua vida, Abraão, eu vou usar pessoas para que algo aconteça na sua vida. Não! Ele chega para Abraão e como está falando para você hoje, eu sou o Deus Todo-Poderoso. É nesse Todo-Poderoso que nós paramos de crer, porque para crer num Deus Todo-Poderoso, nós temos que sair do campo da lógica, sair do campo da racionalidade, sair do campo do entendimento, do visível, da probabilidade. Tem que haver, para que algo aconteça nas nossas vidas, hoje, na sociedade atual, na igreja atual, nós buscamos a probabilidade. Não, irmãos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, é um Deus todo-poderoso, que não há impedimentos para Ele, que não há bloqueios para Ele. A palavra Shaddai no hebraico significa abundância, sustento. Mas o mais interessante, irmão, que tem um significado tremendo, que é seio que amamenta. A palavra Shaddai significa mãe, na sua direção. Aí eu fiquei pensando, falei, não, toda abundância, sustento, seio. Aí eu fiquei pensando, por que Deus usou essa expressão para Abraão? Ele disse assim, Abraão, eu sou aquele que pode dar em abundância. Abraão, eu sou aquele que sustenta. Abraão, eu sou sua mãe. E aí eu fiquei pensando nas mães. Nós pais, irmãos, fazemos tudo pelos nossos filhos. Né? Quem é pai sabe que é. Mas a mãe, as mães que aqui estão, eu sei o que elas fazem pelos seus filhos. Eu estou no conselho há 3 anos quase, né? Agora 2 anos e meio, na verdade. E quase vai fazer 2 anos e meio. Irmãos, 95% dos casos, quem se apresenta lá para resolver os problemas dos filhos são as mães. São as mães que dão a cara, são as mães que se colocam na presença, são as mães que, pai, não estou fazendo nada com o pai, falando mal dos pais, e nem estou com medo da lei da misoginia. Estou falando do valor, do que é uma mãe, do que é um cordão umbilical. Uma vez eu vi um vídeo de um cachorro que corria sempre atrás de uma galinha, e a galinha fugia dele. Então, e o fazendeiro adorava essa brincadeira. Ele soltava o cachorro para cima da galinha, e a galinha corria, o cachorro corria atrás. E ele morria de rir, ele gravava aquilo, achava lindo aquela... E um dia ele gravou, o cachorro saiu correndo, de repente vem o cachorro correndo, fugindo da galinha, e a galinha voando atrás do cachorro. Eu falei, nossa, que coisa estranha. Aí o vídeo falava assim, aguarde alguns segundos. Depois de alguns segundos eu vi os pintinhos andando atrás da galinha. Enquanto o problema era cachorro e galinha, a galinha fugiu. Mas mexeu com os pintinhos, irmão. A galinha foi para cima. A hora que mexeu com as crias, ela se transformou na Toda-Poderosa. O Deus que nós servimos, Ele é o nosso Pai do céu, mas Ele é uma mãe
quando vai proteger os seus filhos. E o Salmo 91, versículo 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, descansará. Quando nós entendermos que nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo, nós vamos descansar na sombra dele. A sociedade está tão translouca, está com tanto problema fora, dentro da igreja, porque nós não estamos descansando no Todo-Poderoso. Nós estamos querendo explicações. Irmão, na sua vida, irmã, na sua vida não tem explicação, tem Deus. Você não precisa de explicações, pode descansar. O problema está acontecendo, pode descansar. Por quê? Porque se você habita no esconderijo do Altíssimo, descanse na sombra do Todo-Poderoso. Não descanse na palavra do médico, não descanse na palavra do advogado, não descanse na palavra do juiz, não descanse na palavra de alguém que pode te proteger. Descanse à sombra do Onipotente. Não que essas pessoas não sejam importantes, mas são os carros e os cavalos. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Onipotente. É nele que eu posso descansar. Pastor, mas eu não estou vendo a solução. É justamente disso que eu estou falando. Eu também não vejo a solução para a sua vida. Mas eu vejo um Deus que é todo-poderoso e está acima de toda a probabilidade. Você pode passar por muitas coisas, mas quando você entende que tem um Deus todo-poderoso, a situação muda. Às vezes, nós não entendemos e queremos explicações. Deus, estou orando, mas eu não estou vendo uma resposta, não estou vendo uma saída. Teve um homem na Bíblia que ele passou por muitos sofrimentos, outro dia eu falei sobre ele, né, fiel, temente a Deus, que era Jó, e ele chegou uma hora, ele queria a solução para a vida dele. Ele tinha perdido os filhos, perdido os bens, estava doente, e ele falou, Senhor, eu quero uma explicação, por que isso está acontecendo comigo? E aí Deus é tremendo demais. Jó 38:4, quando ele quer explicação, quando ele quer que Deus fale para ele, como que ele vai sair daquela? Senhor, eu não vou amaldiçoar. Né? A mulher dele falou assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Falou, tá louca? Fala como uma louca. Eu não vou amaldiçoar Deus. Eu devia ter sido um aborto, mas se isso aqui está acontecendo comigo, tem um propósito, tem uma explicação. E ele pediu a explicação para Deus. Então, a partir do capítulo 38 de Jó 38:4, Deus fala assim para ele, Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tem inteligência. Se você continuar lendo daqui para frente, você vai ver Deus perguntando para ele, onde você estava quando eu tranquei os mares? Onde você estava quando eu fixei as nuvens no céu? Onde você estava? Onde eu disse para a terra seca, e eu disse para o mar, para aqui. Onde você estava quando eu fixei cada estrela no céu, quando eu coloquei a lua, quando eu coloquei o sol? Jó, sou muito grande para sua cabeça pequena. E quando nós queremos entender Deus, nós precisamos lembrar daquilo que Deus disse para Jó. Você não vai entender, irmão. Eu não vou entender. Não vai ter explicação lógica para milagre. Milagre é sobrenatural. São coisas que nós não vamos entender e não vemos probabilidade de se resolver. Mas Ele é poderoso para fazer. Então, quando Jó recebe os ensinamentos de Deus, Jó 42, versículo 1 e 2. Então, Jó entende o que eu e você precisamos entender. Ele vai dizer assim, então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Você entende isso, meu irmão? Você crê nisso? Primeira parte, bem sei eu que tudo podes. E como diz o pastor Lorival, lá de Belém do Pará,
tudo no hebraico, no grego, no aramaico, no sânscrito, no hindu, tudo significa tudo. Tudo. Eu sei, Jó, quando Jó estava lá e ainda não tinha sido curado, ainda não tinha recuperado as suas coisas, ele fala para Deus: eu sei que tudo podes. E que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Não existe bloqueio. Sabe, irmãos, às vezes o diabo, ele chega para nós e coloca os bloqueios. Ele fala dos impedimentos. Ele fala assim: ah, mas Deus pode fazer isso na sua vida. Você não está fazendo isso. Você não está fazendo aquilo. Você é um pecador. Você não ora. Você não isso. Você não aquilo. Você não aquilo. Aí sabe o que vai acontecendo? A sua fé vai esfriando. E aí realmente você sai da presença de Deus. Por quê? Porque você viu os impedimentos. Ao invés de enfrentar as barreiras, enfrentar os obstáculos, e entender que em Deus você tudo pode, porque Paulo diz lá, né? Tudo posso naquele que me fortalece, e esse tudo significa todas as lutas, todos os problemas, todas as dores, todas as bênçãos, todas as vitórias, tudo posso naquele que me fortalece. Se você entende que nenhum dos teus propósitos, nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido, faço uma pergunta para você: por que você desistiu de ver o milagre? Por que você desistiu de ver a sua família aqui na igreja? Por que você decidiu de ver seu esposo, a sua esposa, os seus filhos? Por que você desistiu de ver o seu filho sair da droga, da sua situação financeira melhorar, de você conseguir colocar a sua vida em ordem, da empresa que você ia abrir, ou do trabalho que você queria ter, da faculdade que você queria fazer? Por que você desistiu? Porque eu não tenho condição, né? Sabe quem falou isso para você? O diabo, porque Deus falou que nada pode impedir os seus propósitos. Que Ele tudo pode, que Ele é o Todo-Poderoso. Irmão, essa mensagem aqui não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem neurolinguística. É uma mensagem de fé, de milagre. Que a igreja precisa voltar a crer, precisa voltar a orar, a buscar, a ver o sobrenatural. E ele precisa deixar de acontecer em gotas. E precisa ter um derramamento do poder de Deus. Eu sei que tudo pode, porque Ele é o Deus das impossibilidades. A palavra possibilidade, ela representa um fato ou ação que pode ocorrer, mas que não é certeza. Alternativa, chance em potencial. Então, a possibilidade é algo que pode acontecer. Não é certeza. Mas quanto maior a probabilidade, maior a possibilidade. E aí é isso que nós estamos vivendo. Na probabilidade e na possibilidade. Eu vou arrumar um novo emprego, e aí eu vou ganhar mais, e aí eu vou matricular na faculdade, eu vou conseguir pagar. Está vendo como você está pensando? Pensando logicamente. O que não tem pecado nenhum nisso. Mas às vezes, quando você tem o desejo, você tem o sonho, mas porque você não viu a possibilidade, você para de pensar. E às vezes Deus vai agir, e às vezes não, quase sempre Deus vai agir quando a probabilidade zerar, quando a possibilidade zerar. Quando o médico falar que não tem mais jeito, quando os relacionamentos, os sentimentos estiverem muitos feridos, mas a hora que você entrar no esconderijo do Altíssimo, você vai estar à sombra do Onipotente. Quando o anjo aparece para Maria, ele fala uma coisa sem probabilidade. Ele fala assim: você, Maria, vai dar luz a um menino, sendo ainda virgem, e esse menino será gerado pelo Espírito Santo. E aí Lucas capítulo 1, 37.
tem a palavra do anjo que eu quero colocar aqui para você. Uma palavra do anjo do Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Impossível vem de possibilidade. É o antônimo, é o contrário das possibilidades. Para Deus não existe possibilidade, porque possibilidade é incerteza, é talvez aconteça, talvez é um fato ou uma ação que pode ocorrer. Não, para Deus não tem isso. Porque se Ele é o Todo-Poderoso, não é pode ocorrer, é vai ocorrer. É vai acontecer. Não precisa de explicações lógicas para milagre. Milagre não tem explicação lógica. Paulo, Pedro e João estão andando pelo porta do templo, tem um aleijado lá, sentado naquele lugar. E aí ele fala assim, mas molinha, pelo amor de Deus. Aí Pedro olha para ele e fala assim, dinheiro não tem, nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Ah, Senhor, já fui no médico, já fiz exame, já fiz radiografia, tomografia, sonografia, fotografia. O médico falou que eu não vou andar. Eu tenho um problema no pé, que ele é torto, um osso aqui que nasceu errado, virado, então não dá para andar. É isso que a Bíblia fala, irmão? Essa é a explicação lógica. Eu falei, estou tomando remédio, estou tomando agora, comprei uma caixa de cogumelo do sol. Quando acabar, acho que eu vou andar. Ele falou que isso aqui é bom, né? Eu tenho fibromialgia, está na moda, né, irmão? Fibromialgia. Não tem, irmão, milagre não explica. Levanta e anda. Num salto, a Bíblia diz que ele saltou e saiu andando. Saltou e saiu andando. Uma pessoa que tinha um problema na fala, e ela não conseguia falar. Jesus bateu na boca dele e falou assim, abra, sai falando. E ele começou a falar. Irmãos, tem pessoas, no início nós fizemos uma oração aqui, breve, tem pessoas que elas não são batizadas com o Espírito Santo, porque às vezes ali as línguas estranhas estão dentro dela, mas ela não fala porque o inimigo fala assim, não, isso aqui é da sua cabeça, isso é um bloqueio, isso aqui não é bem assim, quando você tiver assim, você vai receber. Não, irmãos, milagre! Abra o seu coração, deixa Deus operar, deixa Deus fazer. Às vezes a pessoa ela quer batizar, mas ela fala assim, mas para eu batizar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar. Irmãos, morra para a velha vida, nasça para uma nova vida e deixa Deus fazer. Porque para Deus não existe impossível. E já em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23, por favor. Para que você leia, deixar bem estampado aqui, como diz lá em Abacuque, né? Escreve. Jesus disse-lhe, se tu podes crer. Já ouviu essa palavra em algum lugar hoje? Tudo é possível ao que crer. A possibilidade não está em Deus, porque Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. A possibilidade está na sua fé. Se você crer, coisas grandes podem acontecer. Para Deus, irmãos, possibilidade não existe. Possibilidade não existe para Deus. Porque possibilidade é algo que pode acontecer. Para Ele não pode. Para Ele vai. Eu quero que você, gostaria que você ficasse em pé. Eu gostaria que, a frase está lá, mano? Mari, que você colocasse uma frase bem destacada aqui no telão. Se você crer, Ele pode. Grupo Louvor, por favor, pode vir aqui ao altar. Eu quero cantar uma canção com vocês.
Vou pedir que não precisa pôr a letra não, viu, Mário? Pode deixar essa frase. A música é conhecida. E depois nós estar orando por você. E milagres vão acontecer. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Aquilo que estava ligado à possibilidade. Recadinho do coração. Ah, maravilha. Muito obrigado. Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Você, pastor, eu estou indo fazendo as coisas, os carros e os cavalos. Tudo bem, tem ciência. Você está na área das probabilidades, da possibilidade. Pode ser curado, pode ser transformado, pode mudar a sua mentalidade, seus hábitos. Não tem, mas são carros e cavalos. Nós cremos no El Shaddai, também no Todo-Poderoso. Se você crê, Ele pode fazer. Cante conosco essa canção. E depois nós vamos orar para que milagres venham acontecer na sua vida. O tipo que for. O que for para você que está na área da probabilidade. A sua cura, a sua melhora financeira, seus relacionamentos, a sua família na presença de Deus, a deixar os vícios, talvez um vício que você tenha e precise deixar. E está na área do milagre, Deus pode fazer. Vamos cantar? Se você